Nós somos o Lesplexus, o Laboratório de Estudos Complexos, Casais, Famílias e Comunidades, e temos a honra de estarmos hoje com a professora doutora Juliane Borsa, com quem vamos falar sobre o tema parentalidade. Você que está assistindo a esse vídeo agora e ainda não viu os 2 módulos do curso Parentalidade, que faz parte do programa Fortalecendo Famílias, uma série de videoaulas produzidas pelo Lesplexus sobre famílias no contexto da pandemia e pós-pandemia, aproveite para conferir no nosso canal. Há outros vídeos que certamente serão bem interessantes para você que está assistindo esse momento agora de conversa e de entrevista com a professora Juliane Borsa. Eu gostaria de apresentá-la, portanto, antes de começarmos a nossa entrevista. A professora Juliane Borsa é professora adjunta do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É coordenadora do Grupo de Pesquisa em Avaliação Psicológica, APELAB, Pessoas, Contextos e do Laboratório Pessoas e Contextos e do Laboratório de Avaliação Psicológica de Crianças e Adolescentes, LAP-CRIAD, vinculado ao SPA da PUC Rio de Janeiro. É bolsista Produtividade CNPq nível 2 e bolsista Jovem Cientista no nosso estado, FAPERJ. Seu mestrado em Psicologia Clínica foi pela Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul e o doutorado e o pós-doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Suas áreas de interesse são fundamentos e pesquisa em psicologia, avaliação psicológica e desenvolvimento humano. Os principais temas de interesse são os problemas emocionais e comportamentais da infância, pessoas em situações de vulnerabilidade psicossocial, processos de parentalidade e a teoria bioecológica do desenvolvimento. É também o nome por trás do Instagram PimPimPsi, que aborda temas ligados à psicologia parental. Professora, muito bom tê-la conosco. Obrigada. Prazer e uma honra tê-la conosco aqui no nosso curso sobre parentalidade. Prazer é meu, obrigada. Nós vamos, antes de começar a nossa entrevista, ver um texto que traz um relato de um jovem líder comunitário que vive numa comunidade aqui em Fortaleza. Nós estamos falando de Fortaleza, no estado do Ceará, e o texto fala um pouco da experiência dele enquanto pai de um garoto bem novinho ainda, e as experiências que ele tem vivenciado nesse período de pandemia, nesse período de isolamento. Muitos sabem que Fortaleza tem passado por um período de isolamento um pouco mais rígido, muito próximo do que seria um lockdown, e nós vamos ler agora o texto que vai aparecer na tela para você que está nos assistindo. Me chamo João Pedro. Bom, nos ditos dias normais, meu cotidiano é bem corrido. Antes da chegada do Covid-19, meus dias resumiam-se em faculdade, trabalho e coordenar o movimento de juventude que construo aqui na comunidade. Brinquei mais com ele, construímos castelos de lençóis e travesseiros, que não demorou muito o próprio rei Miguel derrubar. Acho que ele prefere um lance mais contemporâneo, ao invés do medieval. Corremos, plantamos, fomos pais e filhos. Me considero um pai presente, mas acredito que posso melhorar ainda mais. Essa quarentena fez com que eu percebesse mais detalhes sobre essa nova etapa da minha vida. Afinal, eu tenho apenas 22 anos, fui pai cedo e ele, o Miguel, tem 1 ano e 2 meses. Além disso, percebi muitos dos desafios que minha companheira enfrenta. Tem que ter muito pique para acompanhar o pivete. Nesse tempo que estamos mais juntos, aproveitei para ensinar coisa de pai para ele, ou seja, mais presepada. Ensinei ele a descer da cama sozinho, a escalar o sofá, e a nossa brincadeira de luta ganhou novos golpes. Quanto a casa, mesmo nos dias normais, diante de toda a correria, eu sempre dava um jeito de varrer, passar o pano, pôr a roupa para lavar e cozinhar, que é a minha atividade predileta. Adiantava muita coisa para Mirtes, até porque ser mãe não é coisa nada fácil. Quando tudo isso passar,
além de muitas outras análises que podemos lançar sobre essa situação, teria a noção de paternidade mais fortalecida, assim como o afeto. A primeira pergunta que eu tenho é sobre esse relato, que é um relato bem interessante, porque é uma perspectiva de um pai muito jovem que está tendo a sua primeira experiência enquanto pai. Quais aspectos da parentalidade ficam evidentes nesse relato que nos foi apresentado? Heraldo, obrigada pela pergunta, obrigada a vocês do Lesplexo pelo convite, é uma honra estar aqui participando dessa atividade com vocês. Esse relato me chamou bastante atenção, né, porque me parece ser um pai bastante com uma prontidão para exercer, né, a parentalidade, para exercer a paternidade. A gente sabe que a gente vive numa realidade, né, numa sociedade em que, apesar de muitas mudanças que tenham acontecido e estejam acontecendo, tanto em termos de lei quanto de cultura, né, essa ideia do cuidado, né, das crianças, dos filhos, do exercício da parentalidade acaba recaindo mais para a mãe, né, para a mulher. Então, essa preocupação, esse interesse, né, essa motivação, esse olhar cuidadoso, né, para o seu papel de pai, né, para o seu lugar no contexto da família, né, e para o desejo, né, acho que para além da questão da obrigação, mas o desejo, a vontade, o querer estar perto do filho, querer experienciar, né, essa relação foi o que me chamou mais a atenção, sobretudo por se tratar de um rapaz jovem, né, e achei muito bacana também essa empatia, né, que ele traz no relato dele em relação à esposa, né, e de se colocar no lugar dela, né, e conseguir com isso ter essa sensibilidade, né, de saber o quanto ele precisa estar presente, né, e fazer o seu papel, não só para que a relação dele e do filho seja construída de uma forma afetiva, né, satisfatória, mas para também ajudar a fazer a parte dele nessa relação, né, pensando na esposa. Então, assim, eu não saberia dizer se no momento que a gente vive agora, né, quantos pais, quantas mães estão conseguindo de fato dividir os seus papéis no que se refere ao cuidado dos filhos, né, se a gente sabe, né, que socialmente espera-se que as mulheres tenham essa responsabilidade, acabam tomando essa responsabilidade para si, né, nessa situação de pandemia, né, os relatos que a gente ouve é que essas mulheres estão ainda mais sobrecarregadas, ou seja, aquilo que já acontecia, né, normalmente na nossa sociedade, nas famílias, né, agora acontece de forma mais intensa, mais acentuada, né, porque essa proporção de quem é responsável pelo quê, né, não mudou em geral, né, pelo fato de o isolamento estar acontecendo. Então, é um relato bastante bonito, né, de um pai realmente engajado e com essa prontidão para o exercício da paternidade, que é muito bom. Sim, certamente. Eu acho que esse ponto é fundamental para esse nosso entendimento, né, essa prontidão, né, essa intencionalidade, né, de assumir esse papel. Muito, muito interessante o relato dele. E eu acho que fica bem claro para aqueles que estão nos assistindo que há realmente uma intenção, né, na postura que ele assume diante do filho, diante da companheira, né, da família. E, professora, sabendo que essa situação que nós vimos, né, no relato do pai, ela é marcada também por um contexto que aqui em Fortaleza é um contexto de uma comunidade pobre e também uma comunidade que é bastante marcada pela violência. Isso certamente tem muitas implicações no dia a dia das famílias, isso certamente tem muitas implicações na conduta dos pais em relação aos seus filhos, talvez aumentando o cuidado que eles devem ter, talvez trazendo uma preocupação a mais. De que forma esse contexto social pode interferir mais fortemente, ou contextos sociais diferentes podem interferir mais fortemente nas atividades parentais?
Eu costumo dizer que o contexto, ele influencia sim, independentemente de que contexto seja esse, né? Os indivíduos, as pessoas são indivíduos porosos, né? Nós estamos ali recebendo, né, as influências do meio em que a gente está inserido, né, da nossa cultura, do nosso contexto mais próximo, né, da nossa comunidade, mas eu também costumo dizer que o fato do contexto interferir não significa que ele determina, né? Eu arrisco dizer que talvez o contexto ele interfira de formas diferentes, dependendo muitas vezes dessas características individuais, né, as características de cada pessoa. Então, por exemplo, se você é um pai, se você é uma mãe que você tem, como é o caso do relato, né, um pai que tem a prontidão para o exercício da paternidade, ele quer, ele tem esse desejo, né, ele faz esse movimento, provavelmente o contexto, por mais adverso que seja, ele vai ter uma influência menor, ou talvez menos negativa, ou ainda diria, atuaria de forma menos intensa como um fator de risco, porque esse pai, né, tem como um fator protetivo, né, esse desejo, essa vontade, esse interesse. Então, assim, eu acho isso uma questão bastante complicada, porque na nossa cultura se associa a qualidade da parentalidade a questões econômicas, nível de instrução, né, e outras características sociodemográficas. Mas existe algo que é muito importante, né, que é essa característica da relação e essa característica de cada pessoa, né, que é extremamente importante para nos dizer como cada pessoa vai exercer o seu papel de pai, seu papel de mãe, e como vão se construir essas relações entre pais e filhos, né, dentro das famílias. Então, sim, o contexto ele influencia, mas as características individuais também vão permitir que essas influências do contexto sejam interpretadas, conduzidas de uma forma ou de outra, né? Então, um exemplo, famílias, né, que estão em situação de confinamento, mas que vivem uma realidade econômica satisfatória, estão protegidas dentro das suas casas, com todo o conforto, né, não precisam sair para trabalhar, não tem essa preocupação financeira. Não necessariamente essas famílias serão aquelas que vão vivenciar essas relações entre pais e filhos da melhor forma, né? Muitas vezes são justamente essas famílias que terceirizaram, delegaram o cuidado dos filhos a terceiros, né? Por dias e dias, né? E aí se vem nesse momento numa situação de aperto, né? Sem saber como lidar e sem saber que lugar essa criança vai exercer dentro de uma família em que habitualmente essas crianças não tinham espaço. Né? Então, eram pessoas muito voltadas para o trabalho, muito voltadas para, né, o convívio social, outra vez, muitas vezes, muito autocentradas, né? E que passavam o dia longe das crianças, né? E que, por escolha, não muitas vezes por necessidade, porque são questões diferentes. A gente sabe que as famílias, principalmente aquelas que os pais trabalham o dia todo fora, precisam delegar esse cuidado, né? Mas muitas vezes as famílias fazem isso porque não conseguem encontrar, não sabem qual é o lugar que a criança tem dentro daquele contexto familiar, né? E aí agora nessa situação de pandemia, bom, e agora? Agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso cuidar da casa, agora eu preciso viver, né, essa realidade com os meus filhos perto de mim. Né? Então eu tenho visto muitos relatos de pais que dizem assim, eu não sei o que fazer com os meus filhos em casa. Eu não sei o que fazer com as crianças em casa, porque eles não são pais que não aprenderam a construir uma rotina em que as crianças estejam inseridas. Então, acho muito perigoso quando a gente afirma que a realidade social é determinante. Eu vejo muito essa cultura, né, no senso comum, de que as questões sociais, econômicas, elas interferem necessariamente na qualidade da relação. Eu acho que interfere sim, mas não é isso que vai determinar o quão bom pai ou quão boa mãe você vai ser para o seu filho e como vai ser a qualidade que vai ter essa relação. Ótimo, realmente nós conseguimos perceber dentro do relato dele todas essas questões, embora o relato, claro, seja um recorte, né, bem limitado da realidade dele,
um recorte inclusive temporal, né, que é esse período de pandemia, mas esses aspectos que foram pontuados, professora, certamente são bem visíveis nesse relato. E saindo um pouco agora do relato, né, que nós tivemos, tentando abranger um pouco mais a experiência da parentalidade, a nossa próxima pergunta é sobre como a diversidade nas configurações familiares, que a cada dia é mais evidente na nossa sociedade, como essa diversidade tem impacto sobre as relações parentais. A professora mencionou agora há pouco, né, sobre os cuidadores, né? Muitas vezes os pais, por trabalharem fora, não conseguem estar tanto tempo ou tanto tempo quanto gostariam de estar ao lado dos seus filhos e delegam a sua atividade parental para terceiros. Esses terceiros, às vezes, são pessoas da família, são os avós, são os tios, são outros parentes, que acabam desempenhando um pouco dessa atividade parental, né? Daquilo que os pais gostariam, muitas vezes, de estar fazendo e não podem por conta de situações pontuais. Mas as diversas configurações, né? Hoje nós temos, quando pensamos em família, nós não pensamos, felizmente, né? Nós não pensamos mais em família como algumas pessoas ainda pensam, né? Naquela família constituída de homem, mulher e filhos, né? Então, felizmente isso tem mudado e a sociedade tem cada dia mais aberto os olhos para diversas e múltiplas possibilidades. Como é que isso interfere ou que impactos isso tem na parentalidade, nas relações parentais? Hoje em dia a gente não fala mais... antigamente se falava de família, né, daquele conceito tradicional, né, de família margarina, pai, mãe, né, homem, mulher, casados e com filhos consanguíneos, né. Depois se questionou esse conceito de família, né, depois os estudos começaram a trazer a ideia de famílias, né, porque existem diversas famílias, mas eu acho que o termo família, ele é o mais apropriado, porque não importa quem constitua essa família, família é família, a gente não precisa colocar esse nome no plural, né, família, a família consanguínea, a família afetiva, qualquer que seja essa configuração e quem faça parte, né, eu acho que família é uma eleição, você escolhe, né, quem vai constituir a sua família, né, por... recorrendo a questões legais, ao casamento, formalizando, né, ou pelo simples vínculo de afeto. Bom, mais importante do que quem faça parte dessa família é a qualidade que essas relações acontecem, né? Como se estabelecem essas relações no âmbito da família, né? Então, é muito complicado, assim, falar sobre isso, porque são tão diversas as configurações de família que a gente pode ter, né? E o meu entendimento, assim, é muito, muito claro. Acho que a despeito de qualquer questão ideológica que se tenha em relação às expectativas sobre como uma família deve ser, eu acho que já está mais que provado e caído de maduro que mais importante de que quem cuida e quem coabita, né, mais importante que qualquer coisa desse sentido é a qualidade que essas relações têm, né? Recentemente eu orientei uma tese de doutorado em que a gente pediu para as crianças desenharem o que elas, como é que elas achavam que era uma família, desenhe uma família. E nos chamou bastante atenção que a grande maioria das crianças não fizeram nenhuma menção à coabitação quando elas se referiam à família, né? E as referências de família para elas estavam muito mais direcionadas, orientadas pelo afeto, e não por questões de gênero, por questões legais, por ser casado ou não ser, por morar na mesma casa, enfim, por ver com frequência ou não ver. Para eles, família, para a criança, família é quem ela ama e quem ela se sente segura, né, para exercer o cuidado, seja de forma mais intensa ou menos intensa, né, isso é família. Então, assim, essa pergunta que você me faz, né, de que forma isso pode interferir, eu acho que não interfere, né? A configuração familiar em si, eu não consigo imaginar de que forma isso possa impactar, seja positivamente ou negativamente. O que eu acho que interfere é a qualidade que essas relações, a forma como essas relações acontecem, né, independentemente da configuração. Configuração, muito bom. E por falar em família, na próxima pergunta é exatamente sobre esse conceito de família bem amplo, né, que foi mencionado.
e que foi tão afetado. Nós estamos ainda vivendo os efeitos de uma pandemia, né, que certamente alterou a rotina de milhares de famílias, né, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Nós, na verdade, estamos vivendo um momento que já foi vivido por outros países, por outras famílias. Pensando em parentalidade, pensando nessa relação que certamente foi alterada durante esse período, ou esses períodos de isolamento, de quarentena, de algumas situações de lockdown, né, de isolamento ainda mais intenso, mais rigoroso. Pensando nessas relações, o que vai ficar, o que mudou, né, o que mudou nesse período, o que vai ficar dessa mudança e o que ainda está por vir, né? Se tem falado muito sobre o novo normal. O que será o novo normal em termos de parentalidade afetada pelo período de pandemia? Em sua opinião, claro. Não, é bom pontuar, porque qualquer coisa que eu diga, ela vai ser permeada pela minha própria experiência, pelos meus valores, né? É uma opinião que, por mais técnica que eu tente ser no que eu vou te dizer, ela está misturada com as minhas questões subjetivas, né? Eu realmente acredito que essa experiência ela veio para ressignificar muitas coisas, tanto em termos individuais, né, dos valores de cada um, né, as reflexões que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, né, sobre as suas relações, como também numa perspectiva mais macro, em termos de sociedade, né, e de comunidade, de mundo. A pandemia ela veio mostrar, né, que nós fizemos parte de um todo, né, e que nós não estamos isolados e que nenhuma ação, nenhuma medida pode ser pensada isoladamente, né? Da mesma forma que o vírus veio, né, e contaminou o mundo, a cura, a solução, as mudanças, né, elas precisam acontecer também dessa forma, né, conectada. E eu acho que isso foi uma das grandes lições, né? Talvez uma revisão sobre qual é o nosso papel, né, e o nosso lugar nesse mundo, no mundo, né, e esse entendimento de que realmente é preciso trabalhar em equipe, né, estar junto. Acho que o que eu vejo, assim, os relatos que eu vejo que as pessoas me trazem é muito essa reflexão de que o que realmente importava, né, o que as pessoas imaginavam ser importante na vida, de fato, não era o mais importante. Né? Hoje as pessoas estão preocupadas com coisas que no dia a dia, num contexto de normalidade, né, as pessoas não estão parando para pensar, como, por exemplo, a importância do abraço, a importância do contato físico, né, a importância do poder ir e vir, né, da liberdade de poder sair na rua, de poder conversar com as pessoas. Então, são questões básicas, a saúde, né, que é algo mais valioso do que a nossa saúde, né, e quantas vezes no dia a gente acorda e dorme agradecido e pensando e cuidando da saúde que a gente tem, né, numa situação fora da pandemia, dentro de uma normalidade, em que momentos a gente para pensar e refletir se a gente está se cuidando, se a gente está cuidando do outro, né, quantas vezes a gente reflete sobre os nossos privilégios, né, sobre as nossas condições favoráveis de vida. Eu acho que são coisas que a gente acaba internalizando e acontecem dentro de um automático, e a gente acaba não pensando sobre isso. Acho que a pandemia ela trouxe muitas essas reflexões, né, sobre a importância de se cuidar, de cuidar do outro, de pensar coletivamente, né, a preocupação com a saúde do outro. Então, assim, também essa questão afetiva muito exacerbada. Obviamente, né, sintomas de ansiedade, de depressão, vêm juntos. A gente sabe que a realidade social, nós vivemos num país de extrema desigualdade social e, infelizmente, nessa situação de pandemia, essa desigualdade se acentuou, né? Então, aquelas pessoas que já viviam uma dificuldade nesse sentido acabam sendo aquelas pessoas que também se encontram numa situação mais vulnerável nesse momento, né? E isso não está relacionado à questão da empregabilidade, de ter emprego, de não ter emprego, de manter esse emprego, a questão econômica de uma forma geral, do cuidado com os filhos, como você mesmo disse, quem é que fica com as crianças numa situação de pandemia, né? E se ficarem em casa, quem é que sai para trabalhar? E se ninguém sai para trabalhar, quem é que bota comida na mesa? Então, eu acho que essa reflexão também é necessária e precisa ser feita nesse momento,
né, de que se a desigualdade existe, sempre existiu e sempre castigou uma proporção muito grande das pessoas, nessa situação de pandemia, essa grande proporção de pessoas é justamente aquela que está mais afetada, que está sofrendo mais. Eu acredito muito na solidariedade, eu tenho participado de movimentos bastante interessantes nesse sentido. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né, que vai ficar. E mais do ponto de vista individual, acho que esse olhar, né, cuidadoso para quem a gente ama, né, o olhar cuidadoso para nossa família, para os nossos amigos, né, o olhar cuidadoso para o nosso bairro, para a nossa comunidade, né, eu acho que são legados que vão acontecer. Em relação ao novo normal, isso é uma pergunta difícil, né, de responder, porque eu acho que ninguém no mundo sabe exatamente como as coisas vão acontecer daqui para frente, né? A gente tem países que estão fazendo uma reabertura, estão tentando viver essa nova normalidade, mas ao mesmo tempo são países com uma realidade muito diferente da nossa, né? Tanto do ponto de vista econômico, né, político, como também do ponto de vista afetivo, né? Eu acho muito interessante ver uma imagem na China, um vídeo de uma criança chegando na escola, fazendo toda a higienização, cumprimentando as pessoas à distância. Eu fico imaginando o quão possível isso seria na nossa realidade no Brasil, em que nós somos muito afetivos, né? Nós precisamos do abraço, nós precisamos do toque, nós precisamos do contato, né? E como isso vai acontecer aqui, né? E além disso, como que o Estado vai proporcionar condições para que as atividades sejam retomadas de forma segura. As crianças, quando voltarem para as escolas, qual é a garantia que o Estado vai oferecer e que as instituições vão oferecer para que essas crianças estejam em segurança, né? E que possam, além de estar em segurança nesses ambientes, retornarem para casa com segurança, ou seja, né, com risco baixo de serem vetores para as famílias, para os grupos de risco, né? E também como vão ser esses cuidados primários, né, num ambiente de escola. Então, veja bem, crianças de educação infantil que ficam em creche, né, como é que a gente impõe um isolamento, ou melhor, um distanciamento num ambiente de educação infantil? Quem é que troca a fralda, né? Quem é que dá o alimento, quem é que dá o banho, quem é que escova o dentinho, quem é que faz dormir no colo? Então, assim, como fazer para que esses ambientes, eles realmente sejam ambientes seguros do ponto de vista, né, de uma potencial contaminação, mas ao mesmo tempo que sejam seguros do ponto de vista afetivo, porque essas crianças, elas precisam e precisarão dos cuidados em casa ou na escola, ou com cuidadores informais, né, na comunidade, enfim, que a gente sabe que isso é bastante comum, né, mas esses cuidados, essa atenção, isso vai continuar precisando acontecer, né? A expectativa é que a gente viva situações de efeito sanfona nessa pandemia, de abertura e fechamento, né, de novas ondas de contaminação. Existe uma série de estudos apontando para esse caminho, né, de que provavelmente se torne um vírus circulante, assim como a gripe e vários outros, né? E aí, nesse sentido, precisa haver um pensamento coletivo, né, para tentar estabelecer uma nova forma de vida, né, adequada a essa nova realidade. Mas eu imagino que isso só pode ser feito, de fato, coletivamente. Não é um movimento individual de um pai, de uma mãe ou de uma escola, né, que vai conseguir implementar políticas que sejam de fato efetivas, né? Então, é o pensamento coletivo da sociedade como um todo, com a mão efetiva do Estado, né, no sentido de garantir direitos, né, de garantir o cuidado e preservar a vida das pessoas. Muito bom. Eu acho que, pensando, claro que podemos apenas supor, né, o que vai acontecer, mas acho que o nosso desejo, acho que é o desejo de muitos, né, que o afeto, que o cuidado sejam potencializados, né? Isso é muito bom. Por falar em afeto, eu não poderia encerrar nossa entrevista sem pedir que você fale um pouquinho sobre a proposta do PIMPIPSI.
Bom, eu trabalho, né, com o tema da parentalidade, do desenvolvimento infantil, desde antes de me formar psicóloga, né, e desde então todo o meu trabalho de pesquisa, de atuação foi voltado para essas temáticas: parentalidade, relacionamento pais e filhos e desenvolvimento, comportamento infantil. Mas eu sempre tive uma inquietação muito grande em relação ao papel do acadêmico, né, ao lugar do pesquisador dentro da sociedade, e de que forma esse trabalho de pesquisa, de docência, né, ele realmente volta, né, de que forma ele é devolvido para a sociedade. Eu fui bolsista CNPq durante o mestrado, né, durante o doutorado, fiz pós-doutorado com bolsa CNPq, hoje em dia sou bolsista produtividade, pesquisadora, né, do CNPq, então eu tenho recursos, eu recebo recursos para desenvolver o meu trabalho, né, e de que forma eu posso fazer com que esse trabalho chegue lá na ponta, né, não só para os profissionais, mas também para pais, né, e para todas as pessoas que têm interesse em buscar esse conhecimento, essa informação, e que dificilmente conseguiriam lendo artigos, né, ou tendo contato com o ambiente acadêmico, que é muito restrito. Então, em virtude disso, eu tenho tentado fazer esse trabalho de democratização do conhecimento, né? Há 7 anos como professora na PUC, a gente fez vários eventos gratuitos, de portas abertas para a comunidade, né? Com palestras, com cursos, workshops, né? Totalmente aberto para quem tinha desejo de participar. A gente tem feito isso de forma bastante efetiva, e o Pimpim Psi nasceu mais ou menos por aí, né? Eu, como supervisora clínica, né, e fazendo trabalho de avaliação psicológica das crianças, e também fazendo trabalho de orientação e psicoeducação com pais, eu via muito perguntas, dúvidas, né, e angústias desses pais que eu tinha necessidade de responder. E eu percebia que o meu trabalho acadêmico nem sempre respondia, ajudava esses pais a responder essas questões, né, essas dúvidas do dia a dia. Então, o Pimpim nasceu assim. Pimpim é o nome da fada imaginária da minha filha. Eu tenho uma filha de 5 anos, a Carolina, e o Miguel, de 1 ano e meio. E a Carolina, no momento que o irmão nasceu, ela se sentiu um pouco tristinha, né? O pai e a mãe deixaram de ser só dela. E aí eu colei na parede do quarto dela uma portinha de madeira bem pequenininha, né, para que a fadinha imaginária dela, que se chama Pimpim, o nome que ela deu, pudesse entrar e sair do quarto dela à noite para conversar, para proteger o sono dela. E aí ela construiu uma relação de amizade com a Pimpim, né, e por vezes eu via ela conversando com a Pimpim, falando sobre o irmão. Então todo o processo, né, do nascimento do irmão, as dificuldades, tudo isso foi trabalhado entre a minha filha e a Pimpim, né? Então, o nome do projeto é uma homenagem à Pimpim, né, a fadinha da minha filha, e por meio desse perfil no Instagram eu venho trabalhando, fazendo uma série de atividades gratuitas para os pais, para as mães, né, e por meio de reuniões online, né, e outras atividades nesse sentido de orientação e de aconselhamento parental. Né, discutindo questões não só a partir do meu conhecimento como psicóloga, mas também como mãe, né? A minha experiência com a maternidade, eu acho que me legitima, né, mais do que tudo a querer, desejar e fazer esse trabalho junto aos pais e às mães. E ótimo. Então fica o convite para quem está nos assistindo a seguir a conta no Instagram Pimpim Psi, e acompanhar todo esse trabalho, que certamente é um trabalho que tem alcançado muitas pessoas. Eu acho muito importante essa comunicação, que alcance numa linguagem acessível. Esse é também um dos objetivos desse curso, desse programa que o Lesplexus está realizando também. Professora, eu quero lhe agradecer, em meu nome, em nome da professora Normanda Moraes, que é a coordenadora do nosso laboratório. Agradecer em nome do Lesplexus pela disponibilidade, por ter estado conosco nessa tarde, nesse momento agora de entrevista, falando sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigado, e eu espero que nós possamos ter outros encontros como esse. Com certeza. Obrigada a vocês mais uma vez e sucesso para o projeto.